Olá, investidores! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha de cabeça nos conteúdos sobre investimento em criptoativos, buscando, como sempre, clareza e insights valiosos. É isso aí. E o material de hoje, olha, é uma compilação bem interessante de vídeos, sabe? Tem análise de especialista renomado, educador financeiro que o pessoal conhece, até CEO de exchange grande e figuras como, tipo, Eric Trump e os irmãos Winklevoss dando opinião. Nossa, que mistura! E a nossa missão aqui é bem clara, né? É tipo garimpar mesmo, extrair o ouro dessas fontes todas. Exatamente. A ideia é pescar as recomendações, as estratégias que parecem mais pertinentes, que se destacam ali, para ajudar quem está ouvindo a formar a própria opinião sobre investir em cripto. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Um tema que, nossa, salta aos olhos é o potencial das criptos, né? Principalmente Bitcoin, muita gente falando em construir patrimônio para o longo prazo, pensando até em aposentadoria com Bitcoin. Tem a história da Giovanna Simão, que começou com R$ 50, e aquele estudo da Empíricos, né, sugerindo que, sei lá, menos de um Bitcoin talvez fosse suficiente para uma aposentadoria média aqui no Brasil lá para 2035. Forte isso. Pois é, essa visão de longo prazo é bem recorrente. E a estratégia central que quase todo mundo aponta para isso é o famoso DCA, o Dollar Cost Averaging. Várias fontes batem nessa tecla. Gerson Júnior, a própria Giovanna Simão, a Empíricos. A ideia é comprar Bitcoin de forma consistente, quase religiosamente, todo mês, sabe? Sem se preocupar tanto se o preço está alto ou baixo naquele momento. O Gerson Júnior até fala de um DCA, digamos, inteligente, que seria, tipo, reduzir um pouco o aporte quando está em máxima histórica e talvez comprar um pouco mais nas quedas, mas sempre, claro, gerenciando o risco pessoal. Entendi. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O Bitcoin é chamado por quase todo mundo de ouro digital. Os Winklevoss, Eric Trump, Gerson Júnior, todos eles reforçam essa tese. A ideia de que ele seria uma reserva de valor até melhor que o ouro físico. Sim, essa é a narrativa dominante para o Bitcoin. Os irmãos Winklevoss chegam a falar em $1 milhão por Bitcoin em 10 anos. É uma aposta alta. Uau! Parece ser mesmo a base da carteira de longo prazo para muita gente que está nesse mercado. Com certeza. Mas olha, não é só de Bitcoin que o material fala, não. As fontes também destacam o potencial de outras plataformas. Ethereum, claro, e Solana. Solana, aliás, teve um crescimento bem expressivo, né? E falam de melhorias técnicas importantes, como esse tal de Fire Dancer, para aumentar a capacidade da rede. E Chainlink também é vista como uma infraestrutura crítica para o ecossistema, especialmente agora com essa mudança no tokenomics dela, que está mais focada em gerar valor para o token, quase como se fosse uma ação, sabe? Faz sentido diversificar um pouco o olhar. Mas e outras formas de ganhar dinheiro que mencionaram? Tipo trading ativo ou aqueles airdrops? O que dizem? Olha, as fontes geralmente colocam um pé atrás aí. O Gerson Júnior, por exemplo, ele aponta que trading ativo, a arbitragem, são coisas complexas. Exigem muito tempo, muito estudo, sabe? Talvez mais para quem já é profissional da área mesmo. Staking, sim, é visto como viável para quem já tem os ativos e quer uma renda extra. Já os airdrops, como aqueles que a Giovanna Simão comentou do ecossistema Hyperliquid, têm potencial sim para ganhos altos, mas, são bem especulativos, né? Precisa pesquisar muito ou ter um capital para arriscar. Entendido. E como tudo isso se encaixa no cenário que a gente vê hoje? IPOs rolando, tipo Gemini, American Bitcoin, ETF sendo aprovados, empresas colocando o cripto no balanço. Pois é, essa validação institucional está crescendo, isso é um fato. O David Grader, da Fidelity Capital, ele descreve bem isso como uma convergência, sabe? Wall Street e cripto se aproximando. A aprovação dos ETFs de Bitcoin foi um marco, né? Permite que o investidor mais tradicional acesse o ativo de um jeito mais familiar. Isso dá uma legitimidade enorme. Mas, claro, as fontes também mostram as incertezas que continuam,
o cenário macroeconômico global, né? Cortes de juros pode ajudar, mas uma recessão e a regulação. No Brasil, o material indica que o Banco Central está de olho principalmente nas stablecoins. Parece que a preocupação com o fluxo de capital, uso ilícito, essas coisas. Perfeito. Então tá, chegamos ao ponto crucial. Considerando só esse material que a gente analisou hoje, qual seria o investimento que mais se destaca ali, com maior potencial de rentabilidade? Olha, com base estritamente no que essas fontes apresentaram, a recomendação com maior potencial de rentabilidade a longo prazo se concentra mesmo no Bitcoin. Ok. E quais foram os critérios principais que essas fontes usaram para chegar nessa conclusão sobre o Bitcoin? Basicamente, são 3 pontos que se repetem bastante. Primeiro, a força da tese do ouro digital. Essa ideia de que ele pode se valorizar muito, talvez até superar o mercado de ouro, e com previsões bem ousadas, como a do $1 milhão dos Winklevoss. Segundo, essa validação institucional que a gente comentou, os ETFs, os IPOs, isso traz mais gente para o mercado, mais capital, mais legitimidade. E terceiro, o papel dele como, digamos, a pedra fundamental das estratégias de longo prazo. O DCA focado em Bitcoin foi recomendado por vários especialistas ali como a forma mais sólida para construir patrimônio, pensar em aposentadoria. É importante dizer, ativos como Solana e Chainlink são sim reconhecidos nas fontes pelo potencial tecnológico, de ecossistema, e estratégias como airdrops podem dar retornos altos. Mas assim, olhando o conjunto da obra desse material específico, o Bitcoin acaba se destacando pelo consenso sobre o papel dele e pelas projeções mais diretas de valorização a longo prazo que apareceram. Interessante essa convergência das fontes para o Bitcoin como aposta principal para o longo prazo. Fica então aquela provocação final para a gente pensar, né? Com essa aproximação tão rápida entre finanças tradicionais e cripto, e ainda com o impacto da inteligência artificial crescendo em tudo, como será que o perfil de risco e as oportunidades de retorno nesse mercado podem mudar, assim, radicalmente nos próximos 5 anos? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, agradecemos muito a atenção de todas e todos. Até a próxima, Investidores do Futuro.